Qual? Você pode destacar algum? Assim? Não posso. Mas livros, eu acho que é como filhos, né? A gente não... Todos. Todos são iguais, né? Mas, nesse sentido, eu posso destacar, por exemplo, o livro da Sociedade Musical Santa Helena, já que você falou em tempo, eu levei 3 anos pesquisando, né, lendo todos aqueles arquivos da Sociedade Musical Santa Helena desde 1937, quando ela foi fundada, né? E lendo aquelas atas todas antigas, protegido contra o mofo, essa coisa toda. E é um livro que realmente me deu trabalho, né? Eu me lembro que um dos primeiros capítulos, até o segundo ou terceiro capítulo, eu comecei a escrever porque eu esperava as crianças irem dormir, né? Os barbadinhos já irem dormir. E eu ficava, naquela época, não tinha um escritório específico, então eu ficava na sala de jantar, na casa do meu sogro. E tinha na copa, como ainda tem hoje, uma vidraça que dá para o quintal. E eu comecei a escrever mais ou menos às 8 horas. Quando deu conta de mim, o sino na igreja estava batendo e o dia estava claro. Eu já estava aí no terceiro capítulo do livro. Bem, esse é um livro que me deu realmente muito trabalho, mas foi compensador. É um livro que registra não só a trajetória da sociedade. Até porque a sua família, ela está dentro da Santa Helena, foi dentro da família, né? A Santa Helena, ela foi fundada por meu pai, né? Na barbearia dele, né? Foi fundada por ele em 1937. E daí pra cá, né? Você começou a escrever com que idade? Eu desde muito cedo já fazia alguma coisa, mas só vinha publicar mesmo o primeiro livro em 1978. Porque a sua dedicação maior foi a partir do momento em que você entregou o comércio para os filhos, se aposentou, né? Bom, aí a gente tem mais tempo para se dedicar, né? Não tem, hoje eu me dedico inteiramente à literatura, né? Escrevendo crônicas, essa coisa toda. Você escreveu alguma coisa com relação às barcaças que traziam sal da Macembaba? Tem poemas também, tem. Isso é um momento marcante da vida de Cabo Frio, né? Da nossa economia, né? Da nossa economia, né? Como era a época do sal, né? O ouro, nós chegamos a ter ali 100 lanchas ancoradas, né? 100 lanchas ancoradas. Porque o canal ele começava no sopé do morro da Gamboa, né? E vinha até a rua da praia, como a gente chamava, né? Hoje é Jonas Garcia, né? Ela vinha até ali, era uma rua estreitinha. Eu me lembro que o senhor Ernesto Macedo, ele deixava a loja e ia pescar ali no cais. Eram 6 metros. Uma das pessoas mais novas de Cabo Frio, até porque nós temos uma população bastante nova, que Cabo Frio teve um crescimento, um boom. Nas últimas 3, 4 décadas, né? Mas essas pessoas mais novas não conhecem, não sabem da força sindical de Cabo Frio, com o porto, né? E com essas lanchas, né? Não sabe como esse porto de Cabo Frio era movimentado, né? Muito. Com aqueles navios, né? Coral, Richard, Geva, Leão, 21 de Abril. 21 de Abril, né? E que inclusive esses navios levavam salvas e traziam as mercadorias também para o armazém, no caso Eva, né? No armazém do Beranger, né? Que era a Pereira Baixa, trazia água, né? Potável também. Na época nós só tínhamos água do Itagiru. E essas barcaças, o navio levava esse sal. E os navios levavam sal que vinham transportados das barcaças até aqui o caso do Peró, o porto aqui no interessante que agora, há 3 anos atrás, morreu o último embarcadista. E ele tinha aqui no peito um calo enorme que era da vara que eles colocavam no chão e colocavam no peito para poder fazer a barcaça caminhar. Esse calo que você chama, esse cara, na realidade, era um caroço que criava. Um caroço que criava, Até a gente podia observar, até naqueles... Eu cheguei muito a observar isso. Quando colocava uma camisa mais justa, o caroço sobressaía, como se fosse uma mama mesmo. Esse que morreu recentemente chamava Juliano, pai de Sérgio. Juliano, Juliano conhecia morreu muito. Com 104 anos. Juliano conhecia muito, era um remador famoso, né? E ele tinha um calo enorme aqui. Porque ele ficou anos, né, trazendo essa barcaça que trazia mais ou menos umas 12 toneladas de sal. Mais ou menos, era um porão muito grande. Um porão muito grande. Eu fiz muita varridura de sal naquela época com garotada. A gente ia para lá e depois que descarregava, você ainda tirava mais de um saco de sal dali. Não, daqui, se o vento estava soprando para lá,
eles não usavam a vara. Mas se estivesse soprando ao contrário, era na vara. Era na vara, né? Inclusive, a lagoa era muito larga. Então, de acordo com a posição do vento, eles vinham bordejando, abriam os panos das lanchas, né? Eram 3 ou 4 panos, e começaram a vir fazendo aquele zigue-zague que eles chamavam de bordejar. Eles vinham bordejando na lagoa, ia lá na frente e voltavam. Ia e voltava. As pessoas hoje passam jet ski e falam assim, pô, que lindo esse jet ski, não sabe a beleza. E era daquelas velas abertas. E como vinham pejadas aquelas elas vinham arriadas, cheias igual de sal. quando chega uma traineira cheia de peixe pelo canal, né? Ela vem quase afundando, né? Ela, pendurando, né? Assim vinham Argentina, as lanchas lá da Maçambaba, né? Com aquele sal, elas quase afundando, lotadas de sal. Aquela vela aberta, era um dos momentos bonitos de Cabo Frio. E como você falou também, ali na banca, né, que depois se transformou em banca, né, que aquilo ali era um ponto de desembarque. Não é? Era a estação de passageiros que pegava o trem na Iguaba. Isso mesmo, as lanchas de Paz de Abreu, pendurando, saía da Palestina, saía daqui para levar os passageiros até a Iguaba. Isso depois, né, porque para se ir a Niterói naquela época, não tinha ponte em Cabo Frio, eles atravessavam as barcas, que não tinha ponte, né, tinha uma barca corrente que era puxada, pegava o cavalo, ia até Iguaba, repousava em Iguaba, no dia seguinte, pegava o cavalo e ia até Juturnaíba, em Araruama, para pegar o trem que vinha de Campos de Goitacás, aí até Neves de Niterói. Então era um sacrifício. E as pessoas veem aquela réplica daquela estação de barco de turismo, não sabem que é a réplica da estação de passageiros que levava essas pessoas até Iguaba, nas barcas, e pegava o trem lá. E que depois, com o trem chegando a Cabo Frio, aí essa estação virou o mercado de peixe. Virou o mercado de peixe. E quando eu era garoto, nesse mercado de peixe, os turistas aí na década de 50 chegando, jogavam as moedas para a gente mergulhar, para poder pegar aquelas moedas. Eu peguei muita moeda mergulhando ali também. E tem um fato até interessante que houve, que não era do meu tempo não, isso aconteceu anteriormente. Porque as bolsas as lanchas eram tradicionais, né? Elas já vinham de muito tempo, antes da minha geração, pelo menos. Então, ali tinha 2 pessoas que mergulhavam ali, por baixo das lanchas, e saíam lá na Gamboa. Era Zeca Macaé e um tal de Jacques, que tinha aqui. Fúlgo, né? Ramon Pereló também. Zeca Macaé mergulhava em cima da ponte, né? Sempre não era Zeca Macaé, Zé de Quim. Não, Zé de Quim. Zé de Quim. Que descia de bicicleta do Morro da Guia. No Morro da Guia. É a história de Cabo Frio. Não, mas é verdade. Zé de Quim era tão doido que ele cismou de andar de bicicleta em cima do corrimão da ponte. Levou vários tombos ali. Eu me lembro. Olha só, nós estamos conversando com o poeta, escritor Célio Mendes Guimarães. Abrindo esse programa Panorama, que irá ao ar todas as semanas, é a minha estreia como entrevistador, difícil, já que fui sempre entrevistado durante 40 anos de vida pública, eu fui sempre o entrevistado. Pela primeira vez eu sou o entrevistador. Mas foi fácil entrevistar o Célio, porque quem tem história, você entrevista com facilidade, porque nunca para, e se deixar, nós vamos conversar aqui a noite toda. Mas nós temos horário, então estamos encerrando nosso programa. Célio, muito obrigado pela sua participação. Você enriquece essa minha nova atividade como apresentador. Enriquece. Também. Muito obrigado. De forma que eu agradeço também essa oportunidade e estou sempre à disposição, quando estiver oportuno, de prestar um pouquinho de serviço da nossa terra. Bom, nós conversamos com o Célio Mendes Guimarães. Precisamos de outros programas sobre história, porque ele falou apenas 3% da rica história do município de Cabo Frio. Obrigado.